O Felipe faz parte da nossa equipe de louvor. O Fê está bastante apurado com o serviço dele, mas a gente tem que falar no WhatsApp, tem que comunicar. Porque às vezes o irmão pode pensar, poxa, não, é porque ele está trabalhando bem, o trabalho dele é bastante puxado. E às vezes, né, hoje, nós tivemos até uma reunião mais cedo, um pouquinho com a equipe de louvor. Ele me avisou, professora, eu não vou conseguir chegar devido ao trabalho. Então, irmãos, eles fazem parte da equipe de louvor dessa igreja, bem? Nós amamos muito a vida do Felipe, a vida da Laís. Eles são importantes sim para nós, amém? Louvado seja Deus. E eu quero assim dizer algo, irmãos. Eu não sei, né, as outras igrejas, denominações. Eu, graças a Deus, o Senhor me deu um coração que é assim. Está com vontade para trabalhar para o Senhor? Está com vontade de fazer para o Senhor? Então vamos trabalhar para o Senhor Jesus. Bem, eu não tenho ciúmes disso aqui. Quem me conhece sabe disso. Eu não tenho ciúmes do altar. Bem, eu divido o altar com os pregadores. Pode vir pregar, pode vir louvar. Sabe por quê? Essa igreja ela não é minha. Essa igreja é do Senhor Jesus. Bem, então quem manda aqui, quem conduz as coisas aqui é o Espírito Santo de Deus. Amém? Nós estamos aqui para ser instrumento nas mãos do Senhor, mas a obra é dele, o milagre quem opera é ele, a bênção é ele que dá, é ele que cuida, é ele que trabalha. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém? E a minha alegria é ver a vitória de cada um dos irmãos. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, pode louvar, pode louvar. Pastor, eu tenho uma palavra, pode vir trazer a palavra, em nome de Jesus Cristo. Sabe por quê? Convém todos os dias que o nosso Deus cresça e que nós venhamos diminuir a presença dele. Amém, queridos? Você pode dar uma salva de palmas por isso, em nome de Jesus? Amém? Louvado seja Deus. Aqui todos são importantes, todos têm valor, aleluia. Nós falamos ainda ontem, né, no grupo de jovens, né, irmã Kelly, que não existe pastora Tânia, não. Alguém, querido, é como uma empresa, alguém tem que cuidar, alguém tem que administrar, essa é a minha função. Mas perante o nosso Deus nós somos todos iguais, amém? Eu não sou melhor do que ninguém, os irmãos também não é melhor do que ninguém. O nosso prazer e a nossa vontade é crescer em unidade, amém? Louvado seja Deus. Eu tenho um grande exemplo aí da minha casa, que é meu pai, que é o ancião dessa igreja, que me produziu nos caminhos do Senhor, ele e minha mãe. Louvado seja Deus. Se hoje eu estou aqui abaixo de Deus, eu louvo a Deus pela vida deles. E meu pai me respeita enquanto pastora, respeita a minha autoridade, né? Acho bonitinho que ele vai cantar, eu falo para ele, mas olha para mim para ver se é para cantar ou não. Ele é meu pai, amém? Louvado seja Deus. Pastorei essa igreja junto comigo, está aqui nessa batalha junto, e ele tem, né, essa humildade de me respeitar enquanto pastora, a liderança dessa igreja. Então, irmãos, é isso que Jesus quer da gente, amém? Louvado seja o nome do Senhor, né? Toda honra, toda glória seja dada ao eterno Deus, amém? Louvado seja Deus. Com isso nós vamos vencer, nós vamos crescer, amém? Irmãos, terça-feira tem campanha. Vem participar, querido. Terça-feira foi a glória de Deus, céus abertos nesse lugar. Foi tremendo o que Jesus fez, aleluia, nessa casa de oração. Serão 7 semanas, e eu creio que dentro dessas 7 semanas Deus tem vitória para você, em nome de Jesus Cristo, amém? Vem no propósito que o Senhor vai te honrar. Deus vai te honrar. Tem pessoas que fez o primeiro dia, já recebeu vitória, mandou mensagem para mim hoje contando que Deus já bradou. Na tua vida não vai ser diferente. Você não está em crise, você está em Cristo Jesus. O que passa no mundo lá fora, a gente vê aí pelas redes de televisão, pelas redes sociais, porém nós não fazemos parte, aleluia, do que está acontecendo aí fora. Nós temos um Redentor chamado Jesus Cristo, aleluia, que tem vitória garantida para cada um de nós. Louvado seja Deus. Não importa o que você está passando, o que você está atravessando, Deus gosta de bradar. Ei, você é profético. Fala para o teu irmão, Deus gosta de bradar em tempo de crise. Deus aleluia, assim? Deus gosta de te surpreender em tempo de crise. É quando você está, se está tudo bem, está tudo bem, mas é no meio do vento, é no meio da tempestade que Deus tem prazer em te abençoar. Amém, queridos? Louvado seja Deus. Irmãos, vou dar um recadinho. Não quero que ninguém fique triste com a pastora, não. Bem? É por amor. Assim, no término dos cultos, vamos evitar das crianças subir aqui no altar. Por quê? Esse dia eu vim aqui limpar, e estou aqui com o aspirador, enrosquei meu pé no fio, Deus, um foguinho aí na tomada,
E então assim, eu sou adulta, é diferente, mas podia também ter levado aí no choque. Graças a Deus não aconteceu. Qual é o meu medo? Deles se machucarem. Amém, queridos? Aqui tem instrumento, tem fiação, aqui embaixo desse altar passa um monte de fiação para sair nas casas aqui em cima. De repente um enrosca o pezinho, criança imprevisível, põe o dedinho na tomada, alguma coisa, e pode se machucar. Então eu quero pedir aos irmãos, né, em nome de Jesus Cristo, não estou brigando, não estou falando de A, de B, C, é no geral, as crianças, amém? Por cuidado com elas, vamos tomar cuidado, tá bom? Louvado seja Deus, às vezes um instrumento pode bater na cabecinha deles, são pequenos, né? Pra gente não dói, mas para eles dói, bate na cabeça, machuca. Então, vamos tomar cuidado. Eu peço a ajuda dos obreiros, bem no final do culto, ajuda a gente, só controlar, né? Porque não quero que ninguém se machuque. E Deus me livre, irmão, se acontece alguma coisa, quem responde sou eu. Se tiver que chamar um resgate aqui, se tiver que chamar um carro de polícia, quem responde pela igreja é a pastora Tânia. Amém? Então, por cuidado. Amém, queridos? Amém? Amém. Ninguém vai ficar triste comigo? Não. Tá bom. Louvado seja Deus. Quer chamar o irmão Davi aqui? Vem cá. Abre o teu coração, porque Deus tem uma palavra para você. Amém? Louvado seja Deus. Estende as tuas mãos para cá. Vem cá, Robson, fazer essa oração com o irmão Davi. Em nome de Jesus. Vou dar esse povo. Irmão Robson trabalhou até 7 horas da noite. Salve da igreja, com o Pai do Senhor. Amém. Um pouquinho cansado, mas para Deus não tem canseira. Amém. Amém. Senhor meu Deus, Senhor meu Pai, está aqui o seu servo, Pai, nessa noite, Senhor, ministrando, Senhor, a sua palavra, Senhor. Conforte, Senhor, a cada coração nesta noite, ó Pai. Que saiam daqui, Senhor, com as bênçãos, Senhor, do Senhor, Pai. E a cada um, Senhor, que saia gratificado, Pai. Eu te agradeço, Senhor, por estar fazendo, Senhor, essa oração, Senhor. Muito obrigado, Papai do céu. E eu te agradeço. Amém. Amém, Senhor. Salve a igreja com a paz do Senhor. Amém. Glória a Deus por esse dia, amém? Amém. Eu não sei como você chegou aqui nessa noite, mas Deus tem cura para você aqui, amém? Amém. Deus tem vitória, Deus tem restituição. Nem começamos a palavra, o Senhor já começou a agir, amém? Amém, Senhor. A hora que a pastora chegou até mim e disse: hoje você vai chegar com a palavra, vai ministrar a palavra. Eu falei: Senhor, o que eu prego? Qual vai ser a mensagem? O Senhor me disse para mim: vai haver cura nessa casa hoje. Glória a Deus. E Deus, Ele tem uma vitória para mim e para a tua vida, em nome de Jesus, amém? Amém. Eu peço que os irmãos nessa hora volte a atenção para a palavra, amém? Olha para esse irmão bonito que está do seu lado e diga para ele: não fala comigo, na hora da palavra, amém? Eu quero fazer mais uma oração pela igreja, amém? Fecha seus olhos. Senhor Deus e amado Pai, Senhor, chegou o momento, Pai, de nós recebermos a tua palavra. Senhor, eu te peço, Pai, que o Senhor visite, meu Deus, cada pessoa aqui, Pai. Senhor, e desde já, Senhor, eu repreendo, Senhor, todo o espírito de engano, o espírito do mal que venha tentar atrapalhar essa pessoa de receber a bênção dela nessa noite. Ela entrou aqui, Senhor, para receber o milagre dela, Pai. Eu te peço, Senhor, que o Senhor conduza, Senhor, nessa hora, Pai. Senhor, que a palavra, Senhor, venha entrar no coração dela, Pai. Que ela venha sair daqui, meu Deus, nessa noite. Não, Senhor, da mesma maneira que ela entrou, Pai, mas que ela venha sair, Pai, transformada. Que ela venha, Senhor, sair daqui, meu Deus, restaurada pela manifestação do Teu poder e da Tua glória, Pai. Eu te peço, Senhor, em o nome de Jesus, amém? Amém. Vamos aplaudir mais uma vez o Senhor. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor, amém? Eu peço que a igreja abra sua Bíblia no livro de Marcos. Marcos, o capítulo de número 5 e o verso de número 21. Se você tiver dificuldade, pede ajuda para o seu irmão que está aí do teu lado, amém? Glória a Deus.
Aleluia. A igreja achou? Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Deus é bom. Amém. Todo o tempo. Amém? Todos acharam? A filha de Jairo e a mulher que tinha um fluxo de sangue. E passando Jesus outra vez num barco para outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome de Jairo, e vendo, prostrou-se aos seus pés e rogava-lhe muito, dizendo: minha filha está moribunda. Rogo-te que venha e lhe imponha as mãos, para que sare e viva. E foi com ele, e seguiam uma grande multidão que o apertava. E certamente, uma certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue, e que havia padecido com muitos médicos, e despedindo tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando, isso antes indo a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão e o tocou na sua vestimenta, porque dizia: se então somente eu tocar em suas vestes, sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo sairia, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou em minhas vestes? E disseram-lhe os seus discípulos: vê que a multidão te aperta, e dizes: quem me tocou? E ele olhava em redor para ver quem fizera isso. E então uma mulher que sabia que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximando-se, prostrou-se diante dele e disse toda a verdade. E ele disse: filha, a tua fé te salvou, vai em paz, ser curada deste teu mal. E a igreja diga amém? Amém. A palavra do Senhor está dizendo para mim e para você nessa noite. O Senhor, ele estava junto aos seus discípulos, e vendo um certo homem chamado Jairo, que o Senhor estava naquele lugar, ele sabia que Deus poderia fazer algo sobre a vida dele, amém? E logo ele foi de encontro a Jesus e disse: Senhor, a minha filha está morta, eu peço que o Senhor vá até lá. E o Senhor, ele parou tudo o que estava fazendo e foi até com ele, amém? Só que nisso eles tinham que passar por um arraial. A Bíblia nos diz que o arraial, no costume judaico, igreja, significa o lugar que as pessoas, quando há alguma enfermidade, alguma impureza, elas têm que ficar por um certo tempo sobre aquele lugar, amém? Ela não poderia ficar junto com as outras pessoas, porque isso seria impuro para estar diante da presença de Deus. E nesse arraial havia uma mulher, a Bíblia não diz o nome dela, que há 12 anos ela padecia de um fluxo de sangue, amém? Há 12 anos padecendo de um fluxo de sangue, eu creio que não é uma boa coisa, não é verdade? As mulheres que estão aqui, eu como esposo,
Quando a mulher chega no ciclo menstrual, os esposos sabem como é difícil, não é verdade? E as mulheres, muito mais. Imagina uma pessoa 12 anos sofrendo de uma enfermidade, de dia e de noite. E a Bíblia diz, igreja, que ela estava lá 12 anos, amém? Diga 12 anos. Isso significa, quando a mulher ela estava no período dela menstrual, ou o homem, ele estava com alguma aparente secreção, ele tinha que ficar nesses 7 dias preso dentro desse arraial. Ele não podia sair de lá para nada. Ele tinha que sair da casa dele, pegar as vestimentas dele e ficar por 7 dias lá dentro. E se ele não obedecesse esses 7 dias, ou ele ou ela, ele corria o risco de ser pego pelos judeus e serem até mortos. E essa mulher, ela ficou conhecida como a mulher que ela foi e não voltou mais. Porque quando começou o fluxo de sangue dela, ela certamente ela foi para aquele arraial e não saiu de lá mais, amém? Só que um certo dia, ela ouve dizer que Jesus Cristo iria passar por ali, porque havia uma filha de um certo homem chamado Jairo, que ela estava morta. E logo que veio pela cabeça daquela mulher foi o que? Se apenas eu tocar nas vestes dele, eu ficarei sã. O que o Senhor ele está dizendo para nós hoje, aquela mulher ela estava somente dentro da igreja, ela estava presa, amém? O Senhor ele está dizendo para mim e para você nessa noite que não significa que você está na casa de oração hoje, que você está dentro da igreja hoje, que você vai ser curado, que você vai receber o seu milagre, que você vai receber a tua vitória. Se nós analisarmos a Bíblia, muitas outras pessoas elas foram curadas. A Bíblia fala de Zaqueu, amém? Fala de Bartimeu. Todos esses eles sabiam que eles tinham que tocar no Senhor, amém? Hoje é a noite que nós precisamos tocar no Senhor, amém? Nós precisamos chamar a atenção desse Deus Todo-Poderoso. Na hora que essa mulher, igreja, ela sabia que Jesus estava passando por ali, ela não quis nem saber. Ela falou: eu vou ir até Ele. Eu não preciso que Ele fale comigo, eu não preciso que Ele me revele algo, eu não preciso de nada. Eu apenas, se eu tocar nas vestes dEle, eu ficarei curada. Muitas vezes você chegou aqui nessa noite até dizendo: a bênção não é minha, o louvor não falou comigo, a oração até nesse momento não disse nada. A bênção nem era para aquela mulher, igreja. O Senhor ele estava indo para operar um milagre na vida da filha de Jairo, amém? Mas essa mulher, igreja, ela quebrou todos os protocolos, ela quebrou todo o religiosismo. Ela não quis saber se ela encontrasse alguma pessoa judia, ela ia ser morta, ela ia ser apedrejada. Ela não quis saber se ela tivesse um encontro com o Senhor, por causa da impureza dela, o Senhor ele não ia manifestar a glória sobre a vida dela, não, igreja. Ela sabia que só o Senhor podia fazer algo pela vida dela. Bendito é o Senhor Jesus. Nós nessa noite, nós precisamos ter a plena convicção que só Deus pode fazer algo por mim e por você. Glória a Deus. Glória a Deus. Muitas vezes nós entramos na igreja esperando uma palavra de vitória, esperando que o pastor venha revelar algo da parte de Deus para a nossa vida, dizer que hoje é o dia da nossa bênção, hoje é o dia do nosso milagre. Essa mulher, igreja, ela não esperou vir um sacerdote, não, nem um judeu. Ela sabia
que somente se ela tocasse nas vestes do Senhor, ela ficaria sã. Só que para isso acontecer, ela precisou fazer algo. Ela precisou se posicionar, amém? Olha para esse seu irmão e diga: irmão, se posiciona. Para você receber o seu milagre, você precisa se posicionar. Muitas vezes você chegou aqui hoje e nem era o dia que Deus tinha preparado para te entregar a tua bênção. Talvez você nem entrou aqui hoje dizendo: Senhor, me cura, Senhor, me restaura, Senhor, me liberta. Mas o Senhor, Ele está dizendo para mim e para você: somente se me tocar, eu te curarei. Mas o que nós precisamos fazer, pastora Tânia, é chamar a atenção de Deus. É na hora do louvor, é na hora da oração. Se aquela mulher não tivesse atenta ao que aqueles homens estavam dizendo, aqui Jairo estava dizendo para o Senhor, ela tinha perdido a bênção dela. Aí muitas vezes a pessoa chega na igreja, começa o louvor, a pessoa pega o celular, a pessoa começa a falar com o irmão que está na frente, o irmão que está atrás. Enquanto isso, Jesus está passando. Jesus está passando, dizendo: somente se me tocar. Até hoje, igreja, as pessoas que receberam milagre, a maioria elas tiveram que tocar, elas tiveram que chamar a atenção do Senhor. Tiveram que subir numa figueira, tiveram que fazer algo. Mas apesar de tudo isso, eu tenho uma boa notícia da parte de Deus. Deus está passando aqui no meio de nós nessa noite, amém? Ele está dizendo: filho, só menos me tocar, eu te curarei. Talvez você entrou aqui dizendo: eu não aguento mais. Começa a palavra, termina a palavra, o pregador, o pastor chama na frente, diz quem quer receber a bênção, quem quer receber o milagre. Eu vou e nada acontece. Mas eu vim te dizer algo: 50% é do pregador, mas 50%, pastora, é da pessoa. Jesus estava passando lá e os discípulos ainda disseram para ele: Senhor, ninguém te tocou, é a multidão que te aperta. Mas o Senhor disse: não, saiu virtude de mim. Ei, querido, nessa noite precisa sair virtude. Mas como eu faço, ministro? Como eu faço, pastor? Apenas foque nele, apenas chame a atenção dele, e Deus, Ele vai fazer algo na tua vida. E a palavra do Senhor diz que o Senhor, Ele estava passando, igreja. Ele estava para dar um milagre para a filha de Jairo. Mas aquela mulher, ela foi passando dentro da multidão. Muitas vezes o inimigo, ele vem tentando calar a tua voz. Quando você começa a orar, quando começa a clamar, vem algo para te atrapalhar, para te dizer no teu ouvido: você não vai conseguir, você não vai vencer, desiste. Mas aquela mulher, igreja, quanto mais apertavam ela, mais eu creio que ela dizia consigo mesmo: Senhor, se apenas eu te tocar, Senhor, basta eu tocar nas suas vestes, eu ficarei sã. Aleluia. Glória a Deus. E aconteceu. Aquela mulher, ela tocou, igreja, no Senhor. O Senhor, Ele quer que você toque nele nessa noite. Talvez o milagre nem era para você, amém? Talvez você chegou aqui e nem sabia da enfermidade. Você chegou aqui achando que estava bem, e algo maligno já estava se manifestando. E através do seu louvor e da sua adoração, Deus falou: ali saiu virtude de mim. Aleluia. Ei, igreja, nessa noite vai sair virtude do Senhor.
E hoje é o dia do teu milagre. Hoje Deus quer restaurar o teu casamento. Tem casal que entrou aqui nessa noite dizendo: não aguento mais, Senhor, eu não sei mais o que eu faço. Entra a campanha, sai campanha, meu casamento está do mesmo jeito. O meu marido, ele não muda. Ei, querido, Deus, ele está entrando no teu casamento nessa noite. Talvez você chegou aqui nessa noite dizendo: eu nem vou engravidar mais, eu vou ficar pra tia. Você diz até para o seu esposo: esposo, vamos procurar um lugar de adoção, porque eu acho que vai ser melhor. Ei, querida, Deus, ele vai fazer um milagre na tua vida, mas você precisa tocar nele. Você precisa chamar a atenção dele. O Senhor, ele precisa ver que saiu algo de você. Mas como eu faço? Adore ele. Busque ele de todo o teu coração, e ele vai fazer algo na tua vida. Deus, ele já está visitando o teu marido, já está visitando o teu filho. Ele já está vendo e você não está nem percebendo. Mas sabe por quê? Porque o seu louvor, a tua adoração chegou até ele. Aquela mulher, ela não precisou tocar no corpo dele, ela somente tocou nas vestes dele. E o Senhor, ele logo disse: daqui saiu virtude de mim. Deus, ele está dizendo: toque, toque, que vai sair virtude. E eu vou entrar no teu casamento, eu vou entrar no teu trabalho, eu vou entrar na tua saúde, eu vou entrar. Aleluia. E aquela mulher, ela tocou nele, e logo que ela tocou, a pastora, ela ficou sã. Muitas vezes você chegou aqui hoje porque eu estou passando por isso. Entra campanha, sai campanha, entra domingo e sai domingo, e a minha vida continua a mesma. Ei, eu peguei uma palavra da parte de Deus. Ouse tocar nas vestes dele, que você vai ver a sua vida mudar. Mas você precisa tocar a igreja. A igreja do Senhor, ela não está mais tocando em Cristo. O Senhor, uma certa vez ele disse, ele olhou para a igreja de Laodiceia e disse: essa igreja, ela está tão morna, ela está tão morna que eu estou a ponto de vomitá-la. Se aquela mulher, ela saísse daquele arraial e ela chegasse perto do Senhor e ficasse parada, eu tenho a plena certeza que nada ia acontecer. Enquanto você sai da tua casa achando que a igreja é um clube, que aqui é um lugar que você vem, que você conversa e vai embora, a sua vida, ela não muda. Mas quando você sair da sua casa, quando aquela mulher, ela saiu daquele lugar, ela saiu com um propósito. Você sair da tua casa e dizer: eu só volto com a minha bênção, eu só volto com o meu milagre. Senhor, nessa noite eu vou tocar em Ti, eu vou tocar em Ti. Se tiver que chorar, eu vou chorar. Se tiver que pular, eu vou pular. Mas eu vou sair daqui com o meu milagre. Mas você precisa ser ousado. Chapare esse seu irmão de irmão, seja ousado. Glória a Deus. O Senhor, ele está entrando em casamento aqui nessa noite. Deus, ele está entrando em útero que aparentemente era infértil. Mas sabe por que ele vai entrar, igreja? Porque você ousou tocar nele. Você ousou a tocar nele. Mas eu não sei orar, eu não sei louvar. Chore, ajoelhe, mas você precisa chamar a atenção do teu Deus. Você precisa chamar a atenção dele. O mesmo Deus
que estava passando naquele arraial é o mesmo Deus de hoje. É o mesmo Deus de amanhã, é o mesmo Deus de sempre. Mas você precisa se posicionar. Você precisa dizer nessa noite: Senhor, eu estou aqui, olha para mim. Eu sei que do homem eu não vou conseguir nada. Eu sei que nada eu vou conseguir, mas se apenas eu te tocar, Pai, eu ficarei curado. E você vai ver o que Deus ele vai fazer na tua vida. Para Deus ele entrar no teu casamento, para Deus ele entrar na tua casa, para Deus ele entrar no teu trabalho, não basta somente você adorar, não. Aquela mulher, ela podia estar 12 anos adorando a Deus. Ela estava esperando, ela sabia que o Senhor um dia ele ia passar por ali. Talvez você entrou aqui dizendo: faz 2 anos que eu estou esperando o meu milagre e nada acontece. Faz 5 anos que meu casamento não muda. Ei, querida, aquela mulher estava 12 anos esperando. Não importa quanto tempo você está esperando, o que importa é que vai se cumprir. Você precisa estar debaixo de uma promessa e falar: eu não vou morrer enquanto não se cumprir. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Quantos creem aqui que você e tua casa servirão a Deus? Ei, querido, mas você precisa tocar. Você precisa tocar nele nessa noite. O Espírito Santo está dizendo: toca. Toca que eu vou restituir. Toca que eu vou operar milagres, maravilhas e prodígios. Mas você precisa tocar nele. Aleluia. Você precisa chamar a atenção desse Deus Todo-Poderoso. Você pode ter chegado aqui nessa noite dizendo: é a última vez. Se o pastor me chamar lá na frente, eu nem vou mais. Porque não muda. Você ousou tocar nele? Você ousou tocar nele? Você precisa, querido, chamar a atenção de Deus essa noite. Muitas vezes a bênção está preparada, o Senhor ele está passando, mas você não está lá para receber. Olha aí. O Senhor ele está passando. Quem não veio hoje, perdeu. Se aquela mulher ela tivesse dormido, igreja, ela tinha perdido o milagre dela. Glória a Deus. Jesus podia nunca mais passar por lá, e ela tinha perdido a bênção dela. Ei, querido, ouse tocar nas vestes do Senhor nessa noite. E a palavra